Olá para todos e bem-vindos para mais um vídeo. Fazia um bom tempo que não me apresentava assim, mas hoje finalmente saiu o vídeo que estavam esperando, o vídeo dos estados alternativos, onde eu fiz um post na comunidade e vocês enviaram suas criações. Procurei selecionar a maioria dos estados que vocês enviaram e hoje estamos aqui com o vídeo completo. Espero que gostem do vídeo, deixe seu gostei e vamos continuar. O estado de Cascavel foi criado em 25 de julho de 1973, em meio a várias revoltas por parte de gaúchos, catarinenses e paranaenses. Em decorrência da divisão dos atuais estados feita pelo governo federal para a criação de Cascavel. A cultura desse estado é diferente do resto do país, pois tem a base de 3 culturas encaixadas em somente um estado, e isso é algo que deixa a sua população não muito orgulhosa, estando indiferente a outras culturas. Os cascavelenses são simpáticos e acolhedores, por mais que sintam o desejo de dissolver o atual estado pela incongruência cultural. As leis do estado são bem diferentes do resto do Brasil, sendo mais rígidas em alguns aspectos e um pouco estranhas dependendo da região. A polícia militar, civil e outras patentes militares são bem duras e até mesmo abusam do poder, tendo muita rigidez com estrangeiros. O estado de Santana foi criado dia 28 de fevereiro de 1912, no que se configura o estado do Espírito Santo. Esse local é governado por Carlos Manato, de ideologia liberal. Santana tem uma identidade cultural peculiar, caracterizada pela diversidade. Sua gente é um encontro de índios, negros, portugueses e imigrantes italianos, alemães, pomeranos, austríacos, espanhóis, holandeses, suíços, poloneses, libaneses, entre outros. O Estado de Nova América surgiu após um acordo com os Estados Unidos para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sendo criado dia 25 de março de 1942. Atualmente, é governado por Peter Smith, de ideologia liberal. O inglês é a língua predominante no estado. E o maior parceiro econômico é o estado de Mato Grosso e São Paulo. Alguns soldados suíços que não participaram da Segunda Guerra Mundial vão ao Brasil e criam um estado chamado de Gigálândia, que depois é invadida por Chades e se chama de Gigachadlândia. A cultura é jogar Minecraft, não ter Twitter e ser saudável. A lei principal do país é garantir que o povo continue sendo Chad. O estado da Nova Bahia se trata da parte ocidental da Bahia. É governado por Marcos de Angola Júnior, e foi criada em 2014 após um processo de divisão por parte dos próprios baianos, que acreditavam que o atual território era muito grande para uma boa administração. Em Nova Bahia, o ódio a angolanos é proibido, mas herdou a tradição, cultura e leis da Bahia. Quase toda a população é petista e de esquerda. Sobre a bandeira, o azul representa o céu, o branco representa a paz, e as estrelas representam a glória. Em cima está o nome do estado e embaixo a data de independência do Brasil. O estado de São Vicente das Vitórias, constituído em 20 de maio de 2017, é o resultado da tentativa do até então presidente, Michel Temer, de dar autonomia aos estados do Sudeste, que acabou formando o estado de São Vicente. O presidente temia sua morte e um futuro golpe militar devido à nova Constituição criada, que se iniciou no governo Dilma e foi terminado em seu governo. Ela iria garantir menor poder do exército e mais impostos aos estados brasileiros, enfim, se tornou nem um pouco popular entre os brasileiros. Logo no início de 2017, após a nova Constituição, o Brasil se via em caos. E diversos plebiscitos para a independência surgiram. Devido a furos na Constituição, o sul do Brasil se torna independente. Temendo a separação de São Paulo e Minas Gerais, o presidente defende sua autonomia e, através de um plebiscito aprovado, o Congresso cria o estado de São Vicente das Vitórias, englobando todo o sudeste brasileiro. Depois, o Nordeste se torna independente e deseja se unir ao estado de São Vicente, mas acaba recusando posteriormente.
Depois, em 12 de julho de 2017, Michel Temer é morto em uma conferência internacional. Pessoas suspeitavam da oposição, e o Brasil entra em crise de novo. Após a tragédia, o estado de São Vicente adota Michel Temer como sua figura histórica, pois foi ele que defendeu a autonomia do estado. O estado usa em sua bandeira seu famoso bordão: "Não renunciarei". Michel Temer ficou reconhecido como o papai vampirão pelos vicentinos. Após o acontecido, João Dória assume o governo do estado, tendo maioria em 3 das 4 regiões. Mas em 2019 abandona o cargo, em decorrência de diversos golpes sofridos pelo Brasil em 2018, onde o presidente indicado por militares, Jair Messias Bolsonaro, foi deposto. Com isso, João Dória renuncia ao cargo de governador, para tentar ser indicado a presidente. A atual capital do estado, que antes se chamava Osasco, e que foi renomeada para Vicente, seria renomeada novamente para Vampilândia. O estado do Itanhaém surgiu em 1932, após a Revolução Constitucionalista, e Getúlio Vargas decidiu desmembrar a região do Vale do Paraíba de São Paulo como punição pela revolta. Em 1994, um deputado do estado propôs um projeto para proibir o cuscuz paulista, e acabou sendo executado em São Paulo. Geralmente os itanhaenses são apelidados de paulistas do norte, devido sua forte ligação ao estado de São Paulo. O estado de Higienópolis localiza-se no sul do Brasil. Nova Higienópolis é a capital do estado. A cidade de Grande Café é uma cidade com um forte agronegócio, principalmente plantação de café e criação de aves para churrasco. E Grande Praia do Sul é considerada um ponto turístico. O governador do estado é Hugo Pérez, de ideologia marxista. A história começa quando 2 donos de cafezais exploravam a região sul, até que encontraram um café de altíssima qualidade, onde atualmente fica a cidade de Grande Café. Esse café precisava de poucos cuidados. Então esses 2 donos de cafezais venderam suas fazendas em São Paulo, e começaram a ocupação de Higienópolis. Um fato curioso: sua capital, Nova Higienópolis, foi uma cidade planejada construída em 1977. Higienópolis é um estado que possui autoridades preocupadas com o meio ambiente, sendo assim, boa parte das obras públicas tem sistema de aproveitamento de água da chuva. 57% da energia consumida é produzida a partir de energia solar, e mais 11% de energia eólica. Também tem a maior quantidade de carros elétricos rodando, cerca de 13% circulam as ruas. O prefeito da capital é Felipe Martins, do Partido do Novo. Em Higienópolis, há uma grande rivalidade futebolística entre Atlético Higienópolis e Higienópolis Esporte Clube. A população de sua capital é de 1.759.000 habitantes. São Francisco é um estado localizado na região nordeste do Brasil, e que faz fronteira com Bahia, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí. O estado tem 41 municípios e é o único da região nordeste que não possui litoral. As principais atividades econômicas da região são a agricultura, a pecuária e a pesca. Em 1824, após a derrota da Confederação do Equador, a comarca do São Francisco foi transferida de Pernambuco para Minas Gerais. Os moradores da região, insatisfeitos com a decisão do imperador, iniciaram uma revolta exigindo o retorno da região a Pernambuco. Para evitar um novo conflito no território brasileiro, Dom Pedro I e José de Barros Falcão, o líder da revolta, entraram em um acordo. Seria criada a província do São Francisco, e a revolução cessaria naquele momento. O estado do Sudoeste Amazônico foi um projeto de estado criado para dividir o atual estado do Amazonas, a fim de uma melhor administração. O governador é José Melo, de ideologia liberal. Mesmo após a separação, o povo amazonense continua com sua cultura e costumes tradicionais, em relação aos costumes do estado do Amazonas. O Estado do Brasil Rebaixado foi fundado após uma revolução de anões, que reivindicavam o Estado em sua homenagem. O movimento foi tão grande, que o governo decidiu conceder o pedido dos anões antes que Brasília fosse invadida.
Nos costumes, os anões adoram comer cachorro quente paulista e criar fazendas. Fundado no século XIX, durante a Revolução Restauradora de 1873, que ia contra o golpe militar dado após a Guerra do Paraguai, o estado de Iguaçupema se juntou aos restauradores e lutou até o final, representando uma participação importante, onde foi assinado o Tratado de Paz entre ambas as partes, tirando os militares do poder, e declarando uma república federal parlamentarista, assim, dando mais autonomia aos estados do Sul. Iguaçupema se tornou um dos estados mais desenvolvidos do país pelas políticas liberais adotadas, e se industrializou mais rápido que o resto do país. Ele tem bastante influência europeia, devido à imigração alemã e italiana após a Segunda Guerra Mundial. Também tem bastante influência da cultura indígena guarani em seu território. É o estado com a maior concentração de árabes islâmicos, e possui o maior número de mesquitas do país. Também é conhecido por ser o lar das Cataratas do Iguaçu e da maior usina hidroelétrica do mundo, a usina de Itaipu. Localizado no nordeste do Brasil, com a junção de Alagoas e Sergipe, essa área tem região de Caatinga e Mata Atlântica. Essa região muito rica em belezas naturais, como o próprio Rio São Francisco, que separa o estado ao meio, junto com as praias. Sua economia principal vem das indústrias e de agricultura. Mesmo com a junção dos estados em questão, o estado de Serloas ainda continua o menor estado brasileiro, com 49.678 km². O estado foi formado em 1821, com a emancipação política de Alagoas e Sergipe, onde mais tarde aconteceu a união dos povos sergipanos e alagoanos, em busca de visibilidade nacional, onde até então os dois estados eram esquecidos. Graças à miscigenação, o povo é diverso. O estado possui figuras de pessoas muito importantes na política e na história como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Fernando Collor, Nise da Oliveira, Pedro Nolasco, Aurélio Buarque de Holanda, Tobias Barreto, José Calazans, Hermes Fontes, Luiz Garcia e Gentil Barbosa. Povos indígenas habitam o estado, principalmente na cidade de Palmares, principal cidade do estado em questão indígena. O estado das Capitanias do Norte fica na região Nordeste, e abrange cerca de 35% da região, ocupando os atuais estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e uma parte da Bahia. Oriundo da antiga capitania de Pernambuco, o estado nasceu como capitania no ano de 1532. Porém foi reconhecido como Estado Capitanias do Norte apenas em 1992. O estado recebe uma forte influência de sua parte central, onde se localiza as cidades de Recife, Olinda e Caruaru. Se tornou um dos estados mais fortes do país, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Sua população tem nas veias o heroísmo da antiga capitania de Pernambuco. Por isso o estado é desenvolvido, respeitado e patriota. Há rumores até que a população e os políticos de Recife pensam em organizar um movimento separatista para tornar o estado independente do Brasil. Durante a Revolução Pernambucana, alguns rebeldes não concordavam entre si, gerando uma guerra, que formou a República de Pernambuco. Para vencer a guerra, os rebeldes se uniram e conseguiram formar uma nova república. Porém, uma guerra civil aconteceu, e acabou com a formação de dois Pernambucos, sendo elas a República de Pernambuco e a República de Tilambuco. Após alguns anos, o estado foi invadido e voltou a fazer parte do Brasil. O estado possuía uma economia à base de produção de cano, sendo exportado para dentro e fora do Brasil. Com isso, a população tilambucana acabou ganhando o estereótipo de lambedores de cano. A maior parte da população trabalha nas indústrias de produção do cano. Uma curiosidade do estado é que o atleta Germán nasceu na cidade de Recife, capital de Tilambuco, durante uma viagem dos seus pais, porém logo retornou à Argentina e mais tarde se tornou o jogador do Fluminense. Germán é tilambucano. Seu território inicial foi criado em 1943 como um território federal.
Foi dissolvido em 1946 após a redemocratização do Brasil, mas no mesmo ano, houveram pedidos para a recuperação do Iguaçu como estado. Os movimentos se tornaram mais fortes em Cascavel, principalmente nos anos 60, quando a proposta finalmente foi aceita pelo governo federal. O estado foi emancipado dos territórios a oeste de Santa Catarina e Paraná. Sua principal característica é o turismo, sendo o terceiro lugar mais visitado por turistas no Brasil e o primeiro na região sul, devido às cataratas do Iguaçu. Possui fortes influências argentinas e paraguaias, tanto que antes de sua criação como um território federal, o uso de moedas estrangeiras do Paraguai e Argentina era muito comum. No estado do Rio de Janeiro, havia uma grande insatisfação do povo em relação à qualidade de vida no estado. Com isso, Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha, Felisberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Spíndola e José Félix da Cunha Menezes, um grupo de revolucionários, fundou o Estado do Flamengo, quase conseguindo a separação do Brasil. Depois dessa mudança, os revolucionários negociaram com o presidente do Brasil e puderam continuar cuidando do Estado. Logo, começou um rápido aumento na popularidade do novo governo e os inimigos políticos, sendo eles Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense, perderam muito apoio. Com essa enorme popularidade, o estado conseguiu fazer sua equipe de remo ganhar muitos campeonatos e se tornar uma das melhores do Brasil. Logo após isso, o estado também fundou, em 1909, um clube de futebol. Depois dessa época, o time de futebol do Flamengo ganhou vários títulos, como 10 Brasileirões, 5 Libertadores, 4 Mundiais e 46 estaduais. O estado tem muitos pratos consumidos em grande quantidade, como cabeça de galo, carne de porco, peixes, etc. Lá também é proibido torcer para os outros times rivais, assim como estender bandeiras dos mesmos e demonstrar apoio a eles. O povo do estado é considerado o mais feliz do Brasil. Eles também são descritos como extremamente fiéis, honestos e alegres. O estado é muitas vezes chamado de Terra da Alegria, Terra dos Rubro-Negros, Terra dos Urubus e Terra dos Fanáticos. O estado de Serra tornou-se autônomo após uma grave crise econômica no Brasil, que levou à formação desse território. O estado possui uma cultura muito semelhante e expressiva à europeia, com mais de 90% da população sendo de etnia alemã, italiana ou de outras etnias europeias. Possui uma grande valorização de suas tradições, sendo por isso um estado predominantemente conservador nas tradições, mas liberal na economia, com a população sendo majoritariamente de direita. É o estado mais desenvolvido do país, em PIB per capita e IDH. Seu principal estereótipo é ser considerado a Europa da América do Sul, ou a Europa do Brasil, por ser uma região com clima e cultura muito semelhantes. A história do estado começa no final dos anos 1600 e início de 1700. Onde os primeiros portugueses descobriram esse lugar, mas não ficaram por muito tempo. O papel da colonização da região ficou a cargo de alemães e italianos, que criaram diversas cidades e colônias ao longo da costa, e interagiram muito bem entre si. Porém, no final dos anos 1700, os portugueses tomaram essas terras, expulsando o governo dos colonizadores, mas a cultura permaneceu, e a característica da região continuou sendo a mesma. Com a independência do Brasil, essas características se reforçavam cada vez mais, com a vinda de imigrantes de toda a Europa, principalmente de alemães, italianos, poloneses e russos. Sobre o estado, a leste, onde fica a costa, é a parte mais populosa, caracterizado pelas suas belas praias e cultura alemã. A oeste fica a parte montanhosa e não tão populosa, diferente da costa oeste, tem mais diversificação de culturas como a alemã, italiana, francesa, portuguesa e russa. O estado da Nova Britânia teve sua história iniciada em meados de 1847, quando o Reino Unido desejou expandir sua influência na América do Sul. Eles criaram uma grande campanha de imigração ao Brasil, mais especificamente na região do Pampa.
Essa decisão teve como objetivo povoar o Pampa com britânicos, para que em um caso de guerra com o Brasil, eles pudessem anexar essa região, que seria bem estratégica, pois o Reino Unido usaria a desculpa de que eles libertariam os britânicos do Brasil. E como essa região era pouco habitada, assim o fizeram, apesar de que jamais houve alguma guerra entre o Brasil e o Reino Unido. Outro objetivo da imigração era mandar espiões que mandariam informações ao governo da Grã-Bretanha, por exemplo, trazer técnicas de produção industrial, para que o Brasil começasse a depender do investimento de britânicos estrangeiros. O Brasil aceitou esses imigrantes com uma boa recepção, pois eles trouxeram técnicas de produção modernas e povoaram a região do Pampa. De 1847 a 1900, chegaram cerca de 1,2 milhões de britânicos ao Brasil, a maioria sendo da Inglaterra. Essa região foi uma das primeiras a se industrializar, atraindo alta quantidade de imigrantes de outros estados e até de outros países, a maior parte sendo de portugueses e italianos. Esse lugar tão prestigiado e sendo o favorito dos imigrantes, acabou ficando tão rico que se declarou independência do Rio Grande do Sul e se tornou um estado próprio em 1877. Sendo nomeado de Nova Britânia em homenagem aos britânicos que vieram ao estado. No século XX, no início da República Velha, houve uma revolta no estado em oposição à política do café com leite. Porém, eles foram suprimidos pelo exército. Na era Vargas, houve uma popularização bem grande do fascismo britânico de Oswald Mosley na região, no qual muitos brasileiros de origem britânica se identificaram, e também a Ação Integralista Brasileira atuou com força em várias cidades do estado. Assim, as ideologias de terceira posição ficaram fortalecidas na população do estado. Apesar delas terem diminuído com o passar das décadas graças ao globalismo, e também pelo fato do Brasil ter declarado guerra ao eixo. Hoje em dia, o estado é o terceiro mais populoso do Brasil, o segundo com o maior PIB e o com o melhor IDH do Brasil. O estado é conhecido por ainda manter bastantes traços e costumes britânicos que chegaram no século XIX. No estado há um movimento separatista que busca a separação, não só da Nova Britânia, mas também de todo o Sul. Por essas razões e outras, há vários estereótipos em relação aos britaneses, como de serem cultos, de serem arrogantes e até mesmo fascistas por serem muito conservadores, e por Mosley ter sido bem popular na região durante o século XX. Em 1830, a Confederação do Equador conseguiu ser formada com um forte apoio popular. A guerra, consequentemente, foi muito mais difícil para o governo central, que fez empréstimos de 10 milhões de libras para conseguir lidar com a revolta. Mesmo assim, o governo central consegue vencer e reincorporar os estados recém-conquistados. Com a instabilidade na região voltando a crescer, um ano depois do fim da guerra, em 1831, o governo imperial cria uma nova província que abrangeria os atuais territórios do Ceará, Pernambuco, Comarca de São Francisco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, assim evitando novos conflitos vindos de lá. Além disso, essa região também tinha uma grande autonomia política, podendo eleger o governador que eles quisessem, sem intervenção do imperador através do poder moderador. Enquanto o império ficava com sua política predominantemente conservadora, a confederação seguia uma tradição liberal, que predominaria pela região até meados de 1880. Com suspeitas de um possível golpe republicano vindo por parte dos militares, os políticos da região se aliaram aos conservadores para enfrentar a ala mais extrema do Partido Liberal, que dominava boa parte da política do país. Mesmo com uma longínqua tradição liberal, o Equador era o estado mais leal ao governo central, uma vez que, após a criação da província e a autonomia concedida à região, a população e principalmente os políticos ficaram bem satisfeitos com essas reformas. Com o golpe republicano de 1889 acontecendo, a província não aceitou muito bem essa mudança, já que rumores de que o território seria dividido em mais estados e suas autonomias fossem cortadas tinham alta relevância na região. Mesmo com algumas pequenas rebeliões, o agora estado não se separou, mas acabou ganhando uma política bem mais conservadora.
Na República Velha, o Estado se manteve estável, com pouquíssimos resquícios de tenentismo na região. Na Guerra Constitucionalista de 1932, o Estado se aliou aos paulistas, uma vez que, pelos políticos e a população de lá, Getúlio Vargas era um ditador que centralizaria o governo e acabaria com a autonomia da região. Numa virada de eventos, os paulistas vencem a guerra e Getúlio Vargas não assume a presidência do país, deixando Washington Luiz na presidência. Com o golpe militar de 1964, o Estado foi um dos principais auxiliadores desse golpe, temendo que o comunismo acabasse entrando dentro do país. Durante todo o resto do século XX, a região viveu uma época simples, mas com grande estabilidade social e econômica. No início dos anos 2000, o Estado seria decisivo para as eleições de 2003, já que sua tradição mais conservadora perdurou até essa época, levando à vitória de Serra. Até 2022, o Estado segue como um dos maiores produtores industriais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, perdendo apenas para o Sudeste-Sul. Com várias crises políticas e econômicas, o Brasil cai em uma guerra civil sangrenta, vendo a oportunidade. A ala mais radical do Partido da Nação Paulista começa uma campanha de adesão dos estados que faziam parte do antigo território paulista, prometendo uma nova nação com mais autonomia e menos impostos. Com uma sangrenta guerra entre as tropas federais, o Tratado de Paz é conseguido no ano de 2030. A federação promete a São Paulo, agora a Paulistânia, mais autonomia, um presidente próprio e uma constituição própria. Os antigos estados então viram condados do novo estado, tendo sua fundação 9 de julho em um sentido simbólico em homenagem à Revolução de 1932. Em 2046, a União Federativa do Brasil entra em colapso e a Paulistânia declara a independência do Brasil. A cultura da Paulistânia é muito baseada nos antigos bandeirantes, jesuítas e tropeiros. O estado de Recife do Sul está localizado no Nordeste, fazendo divisa com Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. É o quarto menor estado brasileiro e é um dos estados do Nordeste com maior índice de desenvolvimento humano. Seu nome vem dos recifes encontrados nas praias do estado. Recife do Sul foi um dos primeiros locais do Brasil a ser colonizado pelos portugueses no século XVI. Com sua capital Recife do Sul sendo fundada no ano de 1535. Durante o século XVI e XVII, foi uma próspera área de plantio de cana-de-açúcar. A cultura dos sul-recifenses é bastante similar com a baiana, sendo bastante influenciada pelos povos africanos trazidos para o Brasil no século XVI. Os sul-recifenses são bastante conhecidos pela sua honestidade e hospitalidade. O estereótipo do estado é Bahia rica e Espírito Santo 2, já que o estado também é pouco lembrado. O estado de Nova Chapecó foi criada dia 29 de novembro de 2022, a sua capital é Chapecó, e o gentílico de quem mora no estado é Novo Chapecoense. No estado, o catolicismo é a religião predominante, e tem um governante disposto a cuidar do seu povo incondicionalmente. O estado de Nova Cisplatina foi dominado pelo Brasil no dia 15 de novembro de 2028. Isso aconteceu porque o Uruguai dominou o Chuí, do Rio Grande do Sul. Então começou uma guerra brasileira-uruguaia. O Brasil ganhou no mesmo dia em que anexou o Uruguai e transformou em um novo estado brasileiro. Nova Cisplatina é um estado que faz parte da região sul, sendo considerado um dos melhores estados para se viver da região. As pessoas são muito legais. Seu IDH é de 0,809, considerado alto. Sua capital é Montevidéu. O estado do Rio Grande do Piancó foi criado a partir das explorações dos Oliveira Ledo, no interior da capitania de Itamaracá, posteriormente, capitania da Paraíba. Ao chegar no Vale do Piancó, Teodósio de Oliveira iniciou o processo de ocupação da área, que se concretizou quando as últimas resistências indígenas foram massacradas pela expedição colonizadora. Décadas depois, a população já instalada no vale percebeu que o rio Piancó seguia para além da capitania da Paraíba. Iniciaram-se expedições, e um novo percurso para o Oceano Atlântico foi descoberto.
Para desenvolver a área em potencial de forma mais eficiente, foi criada a Capitania do Grande Piancó, que abrangia as bacias do Piancó e Piranhas-Açu. A agricultura local foi bastante desenvolvida por causa disso, e a produção era escoada por um porto, inaugurado em seu litoral. A cultura é extremamente ligada às tradições católicas, com certa influência da cultura africana. Os piancoenses são conhecidos pelo estereótipo de serem pessoas muito apressadas, mesmo que isso não seja tão verídico. Recentemente, a criação de cooperativas foi incentivada e os movimentos sindicais foram fortalecidos, devido ao governo. O território das Malvinas foi alvo de conflitos apenas entre o Reino Unido e a Argentina. Mas no dia 3 de junho de 1982 um bombardeiro britânico foi abatido pela Força Aérea Brasileira, próximo da cidade do Rio de Janeiro. Fez o Brasil entrar em guerra também. Os britânicos rapidamente ficaram em desvantagem contra a Argentina, por causa do Brasil. Porém, próximo do fim da guerra, a Marinha Argentina afundou por um engano a maior fragata da Marinha do Brasil, matando 198 militares brasileiros. Como tratado de paz com a Argentina, o território das ilhas passou a pertencer ao Brasil. E em 1 de julho de 1983, foi fundado o Estado das Malvinas. A cultura é baseada na cultura brasileira. O lugar é conhecido por ter um povo que gosta de conversar, e é um dos pontos turísticos mais desejados para viagens dos brasileiros. A única cidade e capital do estado é Stanley, onde vive cerca de 4.000 habitantes e possui 2 idiomas oficiais, o português e o inglês. Quando Solano Lopes ataca o Brasil, começa a Guerra do Paraguai. Inicialmente, o Reino Unido apoia o Paraguai na guerra, fornecendo armas até que o Brasil destrói navios britânicos. Então o Reino Unido entra na guerra, atacando a cidade do Rio de Janeiro, sendo destruída pelos britânicos. Os paraguaios atacam e conquistam o sul da província do Mato Grosso. O Brasil pede ajuda à Colômbia e o México, que entram na guerra ao lado do Brasil. A Argentina percebe que muitos de seus navios estão sendo afundados pelo Paraguai, pelo motivo da Argentina estar fornecendo recursos para o Brasil. Com isso, a Argentina entra na guerra como aliada do Brasil. Os Estados Unidos não tinham interesse de participar da guerra, porém os britânicos supunhavam que o Brasil estaria recebendo ajuda dos Estados Unidos. Sendo assim, o Reino Unido também ataca navios estadunidenses, fazendo então os norte-americanos entrarem em guerra. Muito tempo depois, em 1884, a guerra se tornava cansativa para todos os países. No mesmo ano, Solano Lopes é morto, e os britânicos são expulsos do território paraguaio e brasileiro. Até que no data de 19 de dezembro de 1895, o Brasil compra o Paraguai dos Estados Unidos, então, se tornando um distrito brasileiro até 1912, quando o território foi elevado à categoria de Estado brasileiro, tendo como primeiro governador, José de Medeiros Rocha. Atualmente, o estado tem uma cultura variada, recebendo influência da cultura hispano-portuguesa. Nesse estado as leis são as mesmas do estado de São Paulo, pelo fato de muitos governadores serem paulistas.